Olá, boa tarde e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 18, hoje é o dia 18 de dezembro, estamos chegando no Natal. E a nossa leitura de hoje é o capítulo 2, verso 20 da carta de Paulo aos Efésios, Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou então pedra angular. Nós fomos edificados então sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, mas a pedra principal e angular é o Cristo Jesus. Sem essa pedra principal, pedra da esquina, pedra angular, não existia, não era possível se edificar algo naquela época. O trabalho da graça aqui em Efésios primeiro foi de nos alcançar, a cada um de nós. E em seguida, o trabalho da graça é fazer com que cada um de nós, pessoas que são completamente diferentes, um e o outro, sejam edificados numa nova humanidade, na humanidade criada em Cristo Jesus. O que seria então essa pedra angular? Essa pedra principal? Então, era a primeira pedra, que chamam aqui de pedra principal, que era colocada para construir aquele edifício. Ela delimitava também o tamanho, a forma da construção. A nossa fé não é baseada em Pedro, nem Maria, nem José, nem em Paulo, unicamente em Jesus. A partir de Jesus, a nossa vida é edificada. Aliás, a nossa preposição extremamente importante aqui em Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, é a preposição em. Em Cristo Jesus, nós fomos abençoados antes da fundação do mundo. Nele, ou seja, em Jesus, nós fomos escolhidos para sermos santos. E você pode contar quantas vezes que aparece essa preposiçãozinha no capítulo 1 e no capítulo 2 também. Tudo em Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1 da epístola dele aos Romanos, no verso 3, ele diz que o evangelho fala de Jesus Cristo. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Ele não é sobre nenhum outro personagem da Bíblia, mas sobre Jesus. A gente lê as histórias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e nós somos inspirados pela vida de pessoas como José, como Abraão, como Davi, Salomão e tantas outras pessoas, como a vida do Pedro, da Maria, do João, do Tiago, de todas essas pessoas. Tanto Tiago, o apóstolo que foi morto, quanto Tiago, o irmão de Jesus. Todas essas pessoas nos inspiram, a vida deles nos inspiram, mas a nossa fé não é baseada nessas pessoas. A pedra principal aqui é o Cristo Jesus. Recebemos os ensinos dos apóstolos e dos profetas, porque esses apóstolos e esses profetas foram testemunhas oculares da obra de Deus aqui na Terra. E eles transmitiram a gente esse ensinamento. Mas a nossa vida é baseada sobre Jesus Cristo. Vocês conhecem, talvez, a parábola que Jesus nos contou das duas casas, no final do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. E Jesus nos conta, então, a história desse homem que construiu a sua vida, a sua casa, sobre areia. Quando a tempestade veio, a sua vida, a sua casa se foi. Não estou falando aqui de Covid-19 ou de outro vírus, ou outra bactéria, ou qualquer outra doença que esteja assolando o planeta neste momento. Nem mesmo de terremoto, porque existe um vírus bem pior do que o Covid, ou que qualquer vírus, como o vírus da AIDS e tantos outros vírus. Esse vírus se chama passar ao lado do alvo, que traduzido em português dá pecado. O salário desse pecado é a morte. Não só a morte da alma, a morte física, mas a morte eterna. Uma eterna separação da divindade, do amor, uma eterna separação da alegria e da paz. Essa doença é terrível. Mas a segunda pessoa construiu a sua vida sobre a rocha, a sua casa.
Quando a tempestade veio, a casa ficou firme, porque ela foi construída na rocha. E a palavra nos diz que o Senhor é a rocha eterna. Interessante que quando Jesus falava dele mesmo, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre ele ser o pão da vida, a maioria das pessoas vão embora escandalizadas, dizendo esse discurso é muito duro. Outras pessoas, como Pedro, vão dizer: a quem iremos nós? Tu és o único a ter a palavra da vida eterna. Mais tarde, em João capítulo 8, no capítulo 10 também, quando Jesus fala dele mesmo como sendo a porta e o bom pastor, nós podemos entender que certas pessoas vão se converter, outras vão pegar em pedras para matá-lo. Interessante. Jesus é a rocha eterna e você pode construir, e talvez você já construiu sua vida sobre essa rocha. Ou será que você faz parte daqueles que pegam nas pedras para lançar contra Jesus, para apedrejá-lo? Ou você é edificado sobre a rocha, ou ela se torna uma rocha de escândalo para você, e aí você vai pegar em pedras para apedrejar Jesus e a sua igreja. Que Deus te abençoe.